Coisas que mais entristece o nosso coração é quando vemos um líder espiritual cometendo alguma coisa que desabone a sua conduta. O escândalo haveria de acontecer. É uma coisa que estava previsto na palavra de Deus e é algo que entristece profundamente o nosso coração. Jesus não se cansou e não economizou palavras para nos alertarmos a respeito de como nós devemos proceder diante das lideranças. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos a respeito desse assunto. O capítulo 23 de Mateus relata o discurso de Jesus a respeito de pessoas hipócritas. O capítulo começa Jesus nos alertando contra os líderes religiosos. Tudo o que acontece hoje já estava escrito, já estava previsto. Jesus falou a respeito de todas essas coisas. Qualquer coisa que desabone a conduta de um líder religioso, um escândalo, ou até mesmo um falso testemunho, nos entristece profundamente. Mas isso sempre aconteceu. Desde a época de Jesus, Jesus presenciava isso a todo momento. Tanto os saduceus, quanto os fariseus, os escribas, eram pessoas que conheciam profundamente a lei de Deus. Mas eram pessoas que conheciam para confrontar e não para viver. E Jesus sempre nos alertou, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os fariseus, cuidado com as pessoas hipócritas que colocam jugo nas costas de outras pessoas e são incapazes de remover. Então Jesus fala aqui no capítulo 23, Jesus falou à multidão, aos seus discípulos: observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles não praticam. Aqui Jesus está deixando bem claro que eles conheciam cada detalhe daquela lei. Poderíamos até viver tudo o que eles falavam, mas se realmente fôssemos olhar o que eles faziam, seria uma decepção muito grande. E hoje não é diferente. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente com aquelas pessoas que conhecem muito da Bíblia. Conhecem da palavra, mas não têm o Espírito de Deus. Aprenderam apenas para confrontar. E Jesus aqui nos adverte. São pessoas que não entrarão no reino dos céus e não querem que ninguém também entre. Não vão e não deixem os outros irem. Essas pessoas faziam de tudo para ocupar os melhores lugares. Queriam estar sempre nas primeiras cadeiras. Era um verdadeiro glamour, um verdadeiro status ser líder religioso naquela época. E ainda exigiam ser chamadas de rabi. Como hoje, o estrelismo no meio evangélico. As pessoas querem fazer shows, querem ser chamadas para pregar em grandes eventos. Fugiram totalmente da essência do verdadeiro evangelho, que é nós levarmos a salvação uns aos outros. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, com esse estrelismo gospel. Aqui Jesus nos adverte e fala: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitas vezes, quando vemos alguém passando por um momento de humilhação, a gente fala: os humilhados serão exaltados. É diferente. Jesus não disse isso. Jesus diz que aquele que a si mesmo se humilhar, a humilhação tem que partir de nós. Nós temos que ter a iniciativa de procurarmos ser humildes diante de Deus. Porque quando nós decidirmos ser humildes, o Senhor então nos exaltará. Por fim, Jesus também condena os líderes religiosos. Aqui ele cita uma sequência de ais e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecha aos homens o reino dos céus. Não entrais e não deixam que eles entrem. Jesus não se cansou de nos alertar a respeito daqueles que estudam para confrontar o evangelho e daqueles falsos líderes religiosos que usam as pessoas
para conseguir riqueza, para conseguir ser estrela, para conseguir glamour, para conseguir status. Cuidado com todas essas coisas. Jesus aqui nos advertiu 7 vezes, ele diz: ai de vós, que coloca julgo sobre as pessoas. Mas Jesus aqui nos adverte: não o sigam, não vão atrás desse tipo de pessoa. E aqui aí Jesus ainda fala no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do hortelã, do entre comum e desprezais o mais importante, que é a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Quantas vezes nós vemos pessoas seguindo esses hipócritas que só querem ganhar dinheiro em cima dos outros e muitas vezes se tornam iguais. Acham que porque entregou o dízimo, ele tem que ser servido. Acha que porque deu uma oferta na igreja, Deus tem que fazer o que ele quer. Isso é comportamento de fariseu. Isso é comportamento de hipócrita. Cuidado com essas coisas. Nós devemos vigiar para que não nos tornemos iguais a eles. Jesus ainda diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior é cheio de rapina. Quantas pessoas são lindas dentro da igreja? Quantos maridos se vestem cheio de classe, têm um comportamento idôneo dentro da igreja, mas dentro de casa comete horrores contra a sua esposa e vice-versa. Cuidado com os comportamentos fora da igreja, porque tem alguém no céu que está filmando todas essas coisas. Eu convido você a meditar no capítulo 23 de Mateus, aonde Jesus deixa uma severa condenação, uma dura condenação para todas essas pessoas que confrontam o evangelho, que se faz de santo, que é aproveitador e que está lá se passando por uma pessoa, mas dentro de casa é outra totalmente diferente. Que você venha meditar nessa palavra e se humilhar diante de Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.